meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos nós aqui de novo, mais uma vez, mais uma semana, para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Hoje, dando continuidade no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Iniciaremos pelo item esquecimento do passado. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. É comum o espírito renascer no mesmo meio em que já viveu e se encontrar em relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nessas pessoas aquelas a quem havia odiado, talvez seu ódio reaparecesse e, de qualquer forma, ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou o mal. Suas más tendências atuais são indícios do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto do que foi completamente corrigido, não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência que o adverte sobre o que é o bem ou o mal e lhe dá forças para resistir às más tentações. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre durante o sono, a qual não nos impede de lembrar, ao acordarmos no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias anteriores. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que, mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação, mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Bem, então nós vemos no estudo de hoje a bondade e a sabedoria de Deus, né? Porque realmente quem de nós, sendo reencarnacionista ou admitindo essa possibilidade, não se questionou: por que eu não me lembro do passado? Porque eu não me lembro das coisas que eu fiz, que me fizeram, quem eu fui, principalmente essa, né? Quem eu fui. Temos a necessidade, pelo orgulho, de saber quem fomos nós em vida pretérita. E a pergunta que eu faço aqui a todos nós é o seguinte: como nós nos colocaríamos diante dessas verdades que procuramos, né? Se soubéssemos, fomos reis, seríamos mais humildes ou seríamos prepotentes, né? Serviríamos ao outro ou exigiríamos ser servidos
como fomos quando o rei aqui estávamos. Então, é complicado a gente querer saber, né, o que nós fomos. Muitas das vezes passamos por dificuldades de relacionamentos e acreditamos que se soubéssemos o que nós fizemos àquela pessoa no passado, ficaria mais fácil de nós suportarmos as dores dessa relação, porque entenderíamos, estou passando por consequências do meu passado. Estou colhendo de sabores porque plantei isso. Então, cabe a mim suportar em resignação. Entendemos assim, mas Deus é sábio, Deus é bom. Sabe mais do que nós que não seria bem assim o que iria acontecer. O que iria acontecer. É, será que se diante do algoz de hoje, no passado, soubéssemos o que nós fizemos para com ele, nós ficaríamos bem? Será que nós não ficaríamos com vergonha porque fizemos muito, mas muito mais do que ele hoje nos faz? Será que nós ficaríamos assim, que bom, estou colhendo um resultado bem suave, porque eu fiz muito mais a ele do que ele está fazendo por mim? Será que seria isso? Creio que não, meus irmãos, creio que não. Nós ficaríamos sem graça, constrangido, né, sobre isso. Então, nosso poder de decisão, nosso livre-arbítrio, com certeza seria afetado, seria prejudicado. Como é que nós iríamos viver em família se sabedores, né, que naquela família um irmão ou um pai nos prejudicou na nossa caminhada passada? Será que nós não guardaríamos ainda um certo rancor, uma certa mágoa, que impediria que nós nos ajustássemos nessa encarnação? Aliás, para isso que viemos todos nós numa mesma existência, nessa proximidade, muitas das vezes consanguínea, para ajustarmos reciprocamente as nossas diferenças, as nossas mágoas. Mas se sabemos os motivos das quais, claramente, com certeza, nos atrapalharia. Nós não seríamos naturais. E o que Deus quer da gente é que sejamos naturais. Agimos com naturalidade, dentro da sua proposta, que é de amor, né? Então não importa o que eu fiz, ou se importa para nós o que eu fiz, paramos, paramos por um instante, reflitamos o que nós fazemos hoje. O que nós fazemos hoje. Muitas coisas surgirão em nossa mente. Muitas coisas surgirão em nossa mente. Quantos sentimentos equivocados nos passam a nossa tela? Porque hoje, em relação ao ontem, não se deu um salto. É uma continuação, é uma linha que vai avançando ao Pai. Então, vemos hoje, somos orgulhosos, somos egoístas. Quais são as nossas más tendências? Se nós, assim, com humildade, fazemos, refletimos, vamos notar, nos dias de hoje, esses males, esses desvios de conduta perante a lei do Pai, perante a lei do amor. Então, para que eu querer saber o passado, se o passado se faz presente no meu íntimo? Se eu quero mudar, mas baseado no que eu fiz de errado, olha aí ele se mostrando na nossa consciência, mostrando quanto orgulhoso eu sou, quanto egoísta, quanto hipócrita, quanto duro de sensibilidade, insensível, quanto. Então, se isso me envergonha, vamos mudar, vamos planejar esse caminho de recuperação.
recuperação ao amor, recuperação à lei dos pais. Só que agora dentro dessa sabedoria divina, em que esses sentimentos não nos faz lembrar que nós nos colocamos assim em relação ao nosso próximo, e com isso os magoamos, os prejudicamos. Sabemos que somos responsáveis por tudo isso, mas se não temos a lembrança de a quem cometemos essa falha, fica mais fácil, porque o peso é só o peso, né, da certeza do que temos que melhorar e vamos melhorar, né. A leitura coloca para nós nos dias de hoje que esse esquecimento ele é temporário, ele se dá pela carne, né, por nós estarmos reencarnados, porque aqui nós temos que tomar decisões baseadas no agora e nessas nossas considerações. Quando a gente dorme, né, que se desprende do corpo físico, nós podemos lembrar, né? É aquele reflexozinho para a gente, opa, eu não sou essa coisa toda não, ainda tem essas coisinhas em mim. Quando nós desencarnamos, quando nós voltamos para a nossa verdadeira pátria, a pátria espiritual, tudo nos é lembrado, né? Porque o filtro que bloqueia a nossa lembrança se foi, a matéria não se faz mais presente de nós, né? Então, nós não ficamos sem passado, sem história. Apenas no momento dessa expiação e prova, não se faz necessário para a gente este nível de profundidade na nossa lembrança, pois que o Pai tem certeza de nada colaboraria para o nosso avanço. Pelo contrário, nos prejudicaria, nos atrasaria em nossa marcha para a luz, para o amor, para o bem, para o Pai. Então, meus irmãos, vamos aproveitar que hoje aqui estamos com todas essas informações. O Evangelho de Jesus, através de várias religiões interpretadas, traz para nós subsídios para a nossa vitória, para a nossa conquista. O Mestre Jesus nos diz que em momento nenhum estamos sozinhos. Em momento nenhum estamos sozinhos. Então, queremos superar tudo isso. Queremos ser melhores do que somos hoje, do que fomos ontem. Então, com sinceridade, em prece, vamos pedir a Ele a sua proteção, o seu amparo, o envio para nós de bons espíritos para nos auxiliar. Já temos nossos anjos da guarda, nosso guia, nosso mentor, né? Então pedimos quanto mais melhor, mas também pedimos a Ele que nos possa conceder, né, o esforço de nós nos colocarmos com humildade para poder ouvir, porque é dito que vejam os que têm olhos para ver, que ouçam os que têm ouvido de ouvir. Então que nós tenhamos ouvido de ouvir, não o que a gente quer ouvir, mas o que é preciso ouvir para a nossa marcha. A leitura também nos traz para facilitar uma coisa que de repente para nós ainda é muito abstrato, né, é meio que inatingível. Ele traz o exemplo do sono, em que ao dormir, por alguns instantes, por algumas horas, ao regressar ao estado de vigília, nos lembramos do dia, dos momentos do dia antes do nosso sono, de todos, até a idade, né? Jovem, infantil. Nós não perdemos essa nossa identidade, essa nossa história. Então nós perdemos. O sono foi por quê? Para o descanso, né? Então, também aqui encarnado, nós não perdemos nossa identidade, a nossa história, o nosso histórico é nosso, nos acompanha, não perdemos, não pode ser tirado da gente. Agora, para crescermos, o Pai que nos ama tanto, que entende, que compreende, que não cansa de nos dar a oportunidade
de a gente amar, se amar e amar o próximo, e amar a ele. Não cansa. Então, mais uma prova de seu amor, porque o Pai não castiga, Deus não castiga, Deus ama. Então, em seu amor, ele pensa: vou tirar esse peso da culpa, da vergonha, da humilhação do meu filho amado. E todos nós somos seus filhos amados, para que ele possa, agora, com o que ele sabe, que é sempre mais do que sabia um tempo atrás, né? Ele possa, juntamente com os amigos que eu ponho à sua volta, seja encarnado ou não, dar um passo à frente, um passo com segurança. Então, meus irmãos, aproveitemos essa oportunidade de descanso que o Pai nos dá, desse sentimento que nos atordoa, né? Do sentir triste por todo o mal que provocamos a nós, isso, a nós e ao nosso irmão. Deus nos tirou momentaneamente esse peso para que fosse mais leve para a gente, e aí nós, com a força que nós temos, conseguimos darmos um passo a mais na sua direção. Conseguimos, sem essa dor, essa visão do passado que nos cobra mudança, mudarmos, vermos Deus em todas as coisas. Jesus disse que toda vez que fizemos um bem a alguém, um estranho, um pequeno que fosse, dando uma coberta no frio, dando um alimento na sua fome, foi a Ele, Jesus, que nós o fizemos, né? Então, todo esse esforço de Deus era, é justamente para que nós tenhamos a condição, sem nada nos atrapalhar, a não ser o nosso próprio livre-arbítrio, né? De nós amarmos a si mesmo e amarmos o próximo. Porque não tem como nós sermos felizes sem esse sentimento de amor a nos envolver, a tomar conta de nós. Não tem. Então, meus irmãos, não importa o que eu fiz. Nosso irmão Chico Xavier nos disse certa vez, né? Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso hoje construir o meu futuro. Que nós, então, dentro dessa fala de Chico Xavier, né? Dessa ajudinha que Deus nos dá com o esquecimento dos nossos erros, dos nossos equívocos, que nós possamos esquecer momentaneamente o nosso passado. Mas a partir de agora, juntamente com o Evangelho de Jesus em nossas voltas aqui, construirmos o nosso futuro, um amanhã melhor, um homem melhor, um homem de bem, que reconhece em Deus o seu Pai, que reconhece em todos o seu irmão, e que tem a certeza que feliz não consegue estar, sabendo que ao seu lado alguém assim não se encontra, porque ele sabe que esse alguém é seu irmão. E não tem como ficar feliz, como seguir feliz, sabendo que um irmão seu não goza do mesmo sentimento de felicidade. A sua felicidade consiste em fazer o outro feliz, né? Foi assim que Jesus nos mostrou como é viver em paz. Jesus viveu para fazer o outro feliz. Jesus viveu para servir e não para ser servido como nós imaginávamos, pois que ele era o Senhor, mas é o Senhor das coisas espirituais, é o Senhor do amor, é o Senhor da vida, não é o Senhor da matéria, não é verdade? Como nós também não somos. A matéria não nos pertence, a matéria é de Deus. O que nos pertence é a nossa inteligência, é a nossa moral. E é isso que Deus, a todo momento, facilita as nossas conquistas, melhor dizendo, não, o nosso despertamento, né? E deixe ser.
de amor, desse ser, de inteligência, porque assim fomos criados, simples, ignorantes, né? Ignorantes do saber, mas com o futuro certo, na perfeição. Então, meus irmãos, fique com Deus, mais uma semana maravilhosa, né? Com o Evangelho, na certeza que todos nós aqui nos estaremos na semana que vem para dar continuidade. Eu vos desejo uma boa semana, em nome de Deus.